Bom dia, pessoal. Vamos começar uma aula sobre evangelismo estratégico, a continuação da aula, na verdade. E aí eu queria saber se tem alguém aí. Vamos esperar o pessoal chegar. Eu gostaria de começar essa aula orando. Feche os seus olhos aonde você estiver. Se você puder fechar os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos fazer essa oração, amém? Soberano eterno Deus, Pai querido, Pai amado, queremos agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando sobre as coisas do Teu reino, falando sobre a Sua mensagem, falando sobre estratégias que podemos ter para alcançar as crianças. Senhor, agora que Tu venhas estar na nossa aula, se fazer presente, ainda que seja online, cada um no seu cantinho, na sua casa, eu aqui na minha, e que Tu possa falar aos corações, fala aos corações de cada um, fortalece cada um que está aqui nessa manhã, capacita, Tu tem capacitado, Tu tem chamado, e eles estão aqui para aprender. Então, Senhor, que eles possam colocar em prática com a força que eles precisam, a força do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu faço aqui as minhas simples palavras. Esteja conosco nesta manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, pessoal, bom dia, bom dia. Eu estou aqui nessa manhã aqui para mais uma aula. Quero me apresentar, quem não me conhece, meu nome é Sunamita. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Fala Sunamita. Quem conhece? Se você conhece, comenta aí para eu te conhecer. Se você já está inscrito, se você já nos acompanha, pode fazer seu comentário. Se você não conhece, eu quero já convidar você a conhecer, tá bom? Só você ir lá no YouTube se inscrever, Fala Sunamita, tá? A gente também tem trabalhado aí em outros ministérios. Temos contribuído aí com a AME Crianças, Lidere Crianças, JMMI, entre outros, muitos outros aí. Esses que eu falei agora são os que eu estou me dedicando agora, atualmente, tá? Aonde nós temos tido a direção de trabalhar assim no suporte de professores, na capacitação, trabalhar mais online, na motivação e instrução de professores, né? Deus, Ele nos deu, para a honra e glória do Senhor, lindas oportunidades de trabalhar no campo missionário, de trabalhar com as crianças dentro e fora da igreja. Eu louvo ao Senhor por cada momento que eu já pude viver entre as crianças, por cada pessoa, cada professor que passou na minha vida, cada professor que me inspirou, que inspirou o nosso ministério, cada criança, com muita alegria que eu posso ver muitas crianças hoje adultos fazendo a obra do Senhor, como evangelistas, diáconos, e apesar de não parecer, né, a gente tem uma idade aí, eu comecei com 14 anos no Ministério Infantil e já são 18 anos trabalhando no Ministério Infantil. Meu coração sempre foi evangelista, sempre fui missionário e graças a Deus, Deus nos oportunizou momentos de evangelização, momentos de prática no campo missionário e com crianças. Assim, a criança é o nosso campo missionário, né? Nós que trabalhamos com crianças, a criança é o nosso campo missionário, a nossa igreja é o nosso bairro, o nosso condomínio. Enfim, Deus ele nos manda evangelizar. A ordem de evangelizar não é somente para os evangelistas, para os missionários, para aquelas pessoas com grande experiência, né? A ordem para evangelizar é para todos. Então, o Senhor nos orienta em Sua palavra que precisamos. Ele fala o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E isso inclui também as crianças. As crianças, elas têm necessidade de salvação. As crianças, elas precisam ser salvas e elas precisam ser alcançadas pelo evangelho de Cristo. Amém? Tá? Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou falando aqui um pouquinho. Essa é a terceira parte da nossa aula, né? Nós estamos falando sobre evangelismo estratégico. Então, eu fiz um plano de aula aqui para vocês.
Nós falamos no primeiro vídeo sobre evangelismo estratégico, né? Assim, dando uma pincelada. Falamos por que evangelizar a criança, o que é o evangelismo, a necessidade do evangelismo, isso de uma forma geral, né? E depois indo para as crianças. No caso, nós podemos perceber que a própria evangelização de crianças é um evangelismo estratégico. Porque muitas igrejas se preocupam em evangelizar adultos, focam, né, em jovens, adolescentes. E eu sempre falo, abro parênteses para falar, isso é tão importante, é muito importante. Todas as pessoas precisam ser evangelizadas, não é verdade? Mas algumas não evangelizam crianças. Algumas pessoas pensam que criança não precisa ser evangelizada, a criança pode ficar para mais tarde, né? Então, nós aqui sabemos que não. Eu fiz aí um fórum, aí perguntei, crianças precisam ser salvas? E a maioria, eu acho que todas as pessoas, se não todas, falaram que sim, que precisam. Glória a Deus. E elas realmente precisam ser salvas, tá? Então, a gente tem essa consciência e precisamos passar para as outras pessoas. Muitas vezes eu encontro professores que falam, mas o meu pastor não pensa dessa maneira. Mas você pode estar levando essa visão para o seu pastor. Deus, ele quer usar você. Quem é chamado para trabalhar com crianças? Foi você. Deus, ele quer usar você. Então, você pode orar pelo seu pastor, você pode levar a visão através de um plano, sentar um dia com ele no gabinete, mostrar para ele a visão, a importância da janela 4x14, né? O percentual das crianças que são evangelizadas. Então, como eu falei, a própria evangelização de crianças é estratégica. Por quê? Porque, segundo as pesquisas, elas dizem que 85% das pessoas, elas aceitam a Jesus na infância. 85% dos crentes hoje receberam a Cristo na infância. Não é que depois não possa receber, mas é muito mais fácil você alcançar uma criança hoje do que amanhã. Então, assim, isso é estratégico, alcançar crianças é estratégico. É a certeza que a próxima geração saberá quem é o Senhor Jesus. A próxima geração saberá quem é Deus. Deus, ele nos instrui na sua palavra que precisamos evangelizar, precisamos falar sobre o amor de Deus, falar sobre a mensagem da salvação às crianças, tá? A Bíblia, ela faz muitas menções sobre crianças, ela fala muito o tempo todo. Então, a ordem para ensinar sobre Deus é para os pais, sabemos disso, né? Mas como professores, a gente precisa fazer a nossa parte, fazer com êxito, né? Então, vamos falar aqui, focar no evangelismo, tá? Então, falamos sobre evangelismo, o que é evangelismo, por que evangelizar crianças, que é uma visão estratégica, né? E a criança, quando ela é evangelizada e ela tem um relacionamento com Deus, de verdade, quando ela recebe, ela se apropria da salvação, ela entendeu aquela verdade, as verdades ensinadas para ela. Aquilo ali são as bases sólidas. Aí sim ela pode crescer. Daí eu trouxe uma plantinha, né, e perguntei, o que uma plantinha precisa para crescer? Ela precisa de sol, ela precisa de água, ela precisa de boa terra, precisa de cuidados especiais. Agora, se essa plantinha ela estiver morta, adianta a gente botar no sol, adianta regar, adianta colocar numa boa terra? Não adianta, porque não há crescimento aquilo que não tem vida. Muitos professores querem que a criança cresça, professores e pais querem que a criança cresça, ensinam sobre doutrina, ensinam sobre conduta cristã, mas aquela criança nunca recebeu a Cristo. Aquela criança, ela não é salva. Como ela vai crescer? Então, por isso que mais tarde, quando se tornam adolescentes, quando se tornam jovens, se desviam. E a gente não entende por que ela se desviou. Ela foi criada na igreja, nasceu, mas ela não teve um relacionamento com Deus. Não foi ensinado para ela as verdades principais.
ou mesmo que tenha sido ensinado, não foi dado para ela a oportunidade de se apropriar da salvação, de saber que ela, mesmo depois que ela aceita Jesus, ela pode pecar, mas ela pode se arrepender. Muitas vezes nós temos técnicas e recursos assim para falar com crianças, como eu trouxe aqui na aula passada, para falar com vocês, eu trouxe esses visuais, né? Onde nós falamos sobre o pecado, falamos sobre o plano da salvação. Então a gente utiliza alguns recursos. Aqui tem uma luvinha, aqui ó, tem uma luvinha que tem um resuminho através das imagens do plano da salvação. E aí eu conversei, eu na outra aula eu falei com vocês, quando você conhece as verdades que você tem que falar, são 3 verdades fundamentais: quem é Deus, que Ele é Criador, que Ele é amor e Ele é santo, mora lá no céu, a casa de Deus é perfeita. Falar sobre o pecado, que o pecado faz separação entre Deus e o homem, que o pecado, a natureza da criança ela é pecaminosa. Falar sobre Jesus, que Ele veio ao mundo com uma missão especial, que Ele é o Filho perfeito de Deus, Ele nunca pecou, que Ele também é Deus, que um dia Ele foi morto, ressuscitou, morreu na cruz por nós, pecadores, e então, quando recebemos a Cristo, somos salvos, nosso coração fica purificado, e aí você faz o convite para a criança. Existem várias técnicas. Então, se você conhece as verdades principais, e aí também depois tem o crescimento, né? Onde você fala que a criança precisa ir para a igreja, ela precisa orar, ela precisa ler a Bíblia, ela precisa compartilhar, falar de Deus para os seus amigos, falar de Deus para todas as pessoas, que é evangelizar, né? Então a criança ela foi evangelizada, então a criança ela pode estar apta para evangelizar, tá? Gente, eu tô falando muito rápido. Eu tô falando essa parte rapidinha aqui porque nós já abordamos nas aulas passadas, né? É mais um resumo enquanto o pessoal vai chegando. A gente tá com 22 pessoas agora online. Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Luzimar tá dizendo que como coordenadora infantil conseguiu implantar o evangelismo em todos os cultos e tem sido uma bênção. Amém, glória a Deus. E é isso, nós precisamos evangelizar sempre. Sempre a nossa mensagem, quando a gente prepara o nosso culto, a gente precisa ter uma mensagem que vai alcançar a criança. Obrigada, Lu. A criança salva e a criança não salva, né? Então, por isso, as diferenças das lições de evangelismo e as lições de crescimento. Quando nós estamos na igreja, nós precisamos que a nossa mensagem no culto, na IBD, em todo espaço, todo de programa que a gente tem com a criança, ela possa alcançar a criança não salva, né, com uma mensagem evangelística, porque às vezes aquela criança está ali, não é porque ela vai para a igreja todo domingo, participa de todas as atividades das crianças, porque os pais são cristãos, que ela é uma criança convertida. Mas você pode saber se ela é ou não é, né? Aqui tem a pulseirinha também do plano da salvação. Muitos métodos que estratégicos que nós podemos utilizar, recursos que nós podemos utilizar para alcançar as crianças. Então, assim, eu na aula passada falei sobre a importância de você começar na sua igreja. Às vezes a gente quer sair e evangelizar nas ruas, nas praças e levar as crianças, né? Que ainda é uma grande responsabilidade. Você precisa estar com uma equipe bem preparada, você precisa ter a autorização do pastor, da liderança da sua igreja, dos pais. E se aquelas crianças elas estão preparadas para evangelizar também, você pode capacitar as suas crianças para evangelizar. Não só, vamos lá pessoal, cada um com seu folhetinho, mas você pode desenvolver um programa dentro da sua igreja com as suas crianças que você vai evangelizá-las e você vai ensinar para elas como fazer. Como elas podem contar o livrinho sem palavras. E aí você imagina, se cada criança da sua igreja souber sobre o livro sem palavras, sobre essa linda história que está escrita lá, escrita não, né? Que nós contamos através das cores, porque não tem palavras.
Imagina se essas crianças reproduzem nas suas salas de aula, com seus amiguinhos no condomínio, com seus amiguinhos no parque, com seus primos, seus familiares e com seus pais. Existem muitas crianças, muitos pais que chegam na igreja por conta das crianças, porque tem um trabalho atraente, tem um trabalho bom na igreja e as crianças querem ir e chamam. Eu abro parênteses para falar, quando se tem um trabalho relevante, um trabalho bom na igreja, as crianças comparecem. Pode ser só você, tia. Recebo muitas pessoas falam, mas na minha igreja só tem eu e mais uma tia e tal. Mas se você prepara aquela aula maravilhosa, abençoada, você planeja, você senta para planejar e aquela criança, ela vai saber, a criança sente quando o professor está preparado, sente quando ela é querida. Então, assim, é uma série de coisas e ela vai voltar. Acredite, ela vai voltar. Amém? Isso também são estratégias de evangelismos. Amém? Amém, glória a Deus. Então, pessoal, eu gostaria aqui de entrar hoje na aula mesmo, né? Vamos falar agora sobre 3 passos para um evangelismo estratégico, tá? Eu coloquei aí algumas fotos antes de a gente entrar aqui, algumas fotos de trabalhos, né? Que eu já tive a oportunidade de participar. Casa de apoio à criança com câncer, evangelismo na minha casa, tem uma foto aí que eu coloquei. Eu já reuni 70 crianças dentro da minha casa, quando eu tinha um quintal grandão, né? Já reuni crianças dentro da sala também, sala de amigos, evangelismo na praça, isso tudo no bairro, tá? Local, isso aí é muito importante você estar fazendo. Às vezes você também pensa, muitas tias falam assim, mas na minha igreja não tem criança. Não tem por quê? Vamos lá, vamos evangelizar? Vamos evangelizar. Então depende de você para aquelas crianças também, para que aquelas crianças compareçam, tá? Então, se você tiver uma caneta, um papel, você pode pegar para anotar algumas coisinhas, tá? Que vamos falar aqui. Vamos falar agora sobre 3 passos para um evangelismo estratégico. Primeiro passo, orar. Segundo passo, olhar. Terceiro passo, agir, tá? O primeiro passo, orar. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Nada acontece sem a oração. O primeiro passo, antes de qualquer ação, antes de você começar a alimentar qualquer ideia na sua mente, na sua cabeça, por melhor que seja, é orar. Você teve a ideia, antes de você aprimorar, de você começar a colocar em prática, você precisa orar. Orar é a base de tudo, de tudo. É ultra necessário, nós não podemos esquecer de orar. Nós falamos na aula passada que precisamos do Espírito Santo. Não somos nós que convencemos. Podemos usar o melhor recurso, podemos utilizar a melhor técnica, podemos ter a melhor oratória, podemos estar com o melhor sorriso, com a melhor roupa. Se você não tiver o Espírito Santo, se você não for cheio do Espírito Santo na sua vida, não vai rolar. Não adianta. Quem convence é o Espírito Santo. Então nós precisamos estar cheios primeiramente do Espírito Santo. Precisamos viver uma vida santa, uma vida separada. Eu costumo falar
que antes de qualquer serviço, tem até um vídeo que eu falo sobre isso no meu canal, depois eu posso compartilhar aqui nas mensagens, quem quiser assistir. Antes de qualquer serviço, qualquer coisa que você fizer na igreja, você precisa ser salvo. Não tem como você falar de Cristo. Não tem como você falar daquilo que você não conhece, daquilo que você não vive. Você precisa ser santificado. Precisa estar em santificação. Viver uma vida separada. Se você foi salvo, agora você vai viver uma vida separada para Cristo. E aí depois você vai servir. Servir é o nosso ato de amor. Servir é o nosso ato de gratidão a Deus, né? Então, para o serviço do evangelismo, você servir evangelizando crianças ou qualquer outra coisa que você fizer na sua igreja, você precisa ser salvo, você precisa ser santo, separado, estar em santificação, né? Porque olha só, se fôssemos para a gente ser salvo e ir para o céu, a gente teria subido, pensa comigo. Já teria subido para o céu. Opa, salvei a tsunamita, agora sobe. Qual é a razão de nós estarmos aqui se não for o serviço? Servir as pessoas. E Jesus, ele é um grande exemplo disso. Porque quando ele estava aqui na terra, ele servia. A preocupação de Cristo era servir as pessoas. Era anunciar, propagar o reino de Deus, o reino do Pai. Então, ele servia, ele mostrava em gestos de amor, através da fala, através da sua conduta, do seu testemunho, né? E das suas ações. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer a obra naquela vida. Às vezes nós falamos tão pouquinho, falamos algo tão simples, e então aquela criança aceitou a Jesus, aquela família aceitou a Jesus, e fica assim, gente, mas eu só falei isso, mas não é você. Quando você está cheio de você, as coisas não vão acontecer, porque não é para você, tudo é para Ele, para a honra e para a glória dele, não é verdade? Então, como nós podemos ser separados e santos? Através de um relacionamento com Deus. E como nós podemos ter um relacionamento com Deus? Através da oração. Como você vai ter uma amizade se você não tem contato? Uma amizade, ela precisa ser alimentada para que ela possa crescer, para que ela possa ser forte, não é verdade? Então você precisa ligar para o seu amigo, conversar, ir na casa, visitar, alimentar para que aquilo possa crescer. Da mesma forma com Deus. Então pode parecer, isso daí isso aí é o beabá, tsunamita, mas eu preciso falar sobre isso. Senão, não adianta promovermos grandes eventos se a gente não tiver passado pelo beabá, né? Pelas bases. Então, gente, a oração é através da oração que nós temos o relacionamento, a comunhão. O tempo todo ligado com Deus. É você acordar e você orar. É você estar na sua condução, você orar. Você tá lavando a sua louça, você tá trabalhando, você orar. Tá? E então, quando vierem as dificuldades, você tá forte para resistir. E aí tem aqui um exemplo que eu trouxe. Muitas vezes nós nos sentimos impotentes. A gente olha assim para a situação, a gente traz dificuldades para as pessoas que estão ao nosso redor. Não tem equipe, tá faltando gente, tá tudo tão difícil. Senhor, tu me deu uma visão, é pra ti, é pro seu reino. Tu conhece meu coração, mas tá tão difícil. Eu não vou conseguir. E aí quando você pensa dessa maneira, você para. E aí eu trouxe aqui o exemplo de Pedro. Pedro, quando ele estava no barco, ele avistou Jesus, ele logo foi ao encontro de Jesus. Impossível, foi logo ao encontro de Jesus. Quando ele percebeu que ele estava no mar, ele olhou para o mar em volta, ele foi afundando. Ele foi afundando. E então ele voltou o seu olhar para Cristo. E quando ele fez isso, ele levantou, né, e conseguiu ir ao encontro. Então nós não podemos olhar para as dificuldades. Se nós olharmos para as dificuldades, ninguém me ajuda, falta dinheiro, o pastor não apoia, tá tudo muito difícil. Enfim, eu sempre falo, se formos elencar as dificuldades, é uma lista. Listas e listas e listas. Então, se olharmos para as dificuldades, nós vamos desanimar.
nos sentir incapazes, impotentes. Então precisamos olhar para Cristo. Precisamos estar sempre em oração, porque quando nós estamos ligados, quando estamos em oração, a nossa perspectiva muda. Nada pode passar se não tiver oração. Outra coisa, envolva a equipe em oração. Todos precisam estar orando. Faz um relógio de oração, coloca os propósitos, as necessidades que precisam ser oradas. Outra coisa, envolva a igreja em oração. Talvez a igreja, o grupo lá, não ajude ali na prática você, mas eles podem interceder. Gente, nada melhor do que ter pessoas para interceder. Pessoas que você pode contar e falar assim, ore por mim. Não querendo dizer que você não vai orar, mas ore, tia, ore, irmão. Ore por esse projeto, coloque em oração, e as irmãs, elas oram, é muito lindo como você vê, e em si você consegue envolver a igreja também em oração e nesse trabalho, né? Porque não só é ação, tudo começa pela oração. O segundo passo, olhar. Eu gosto muito de falar sobre o olhar, né? O olhar, ele é muito importante. Se vocês não têm ideia como o olhar faz a diferença, faz total. Muitas vezes nós queremos fazer um projeto, às vezes até cópia, né, de uma pessoa que fez e funcionou na igreja. Vou fazer também na minha igreja. Vou fazer, quero fazer assim, passa o programa que eu vou fazer. Só que você não olhou. Você não parou para olhar para as crianças e olhar as necessidades delas. Quais são as necessidades das crianças que estão à sua volta? Quais são as necessidades das crianças que estão ali na sua salinha, que estão ali com você, que precisam ser evangelizadas? Quais são as necessidades das crianças que estão ao seu redor, no seu condomínio, na sua vila, na sua rua, no seu bairro, né? Você começa a pensar sobre isso. E através da necessidade, você vai traçar os seus objetivos também. Porque o primeiro objetivo sempre é evangelizar, trazer aquela criança, trazer aquela família para Cristo. Se você for olhar, o próprio Jesus, ele olhava, ele tinha compaixão pelas pessoas. O olhar com compaixão é algo assim tremendo, importantíssimo. E se nós não tivermos cuidado, nós podemos ser negligentes com questões totalmente importantes. Muitas vezes a gente acaba até sendo superficial. Por quê? Notícias de tragédia nós vemos todos os dias na televisão. Todos os dias temos notícias de tragédias. E às vezes a gente olha com um olhar assim, até natural, já está acostumado. Quando aquilo é uma coisa chocante, é uma coisa mais perto, ou com alguma pessoa próxima a gente, talvez aquilo choque mais. Quando é algo com mais impacto, que nem eu citei lá a questão de Brumadinho agora, quantas famílias que estão assim em luto, vivendo a dor, o sofrimento, a gente fica assim, nossa, né? A gente fica, atinge mais a gente. Mas é importantíssimo nós olharmos. Quando nós olhamos com atenção para as crianças, muda toda a nossa perspectiva. A criança, ela precisa ser olhada. Muitas vezes nós encaramos a criança, eu falo sempre, né? A gente coloca todas elas num potinho, num saquinho, e tudo igual, tudo a mesma coisa, mas as crianças, elas têm necessidades diferentes. Jesus, quando aonde ele estava, uma multidão de pessoas exprimia, uma multidão de pessoas queriam estar com eles, né? Queria estar com ele, porque onde ele estava tinha milagre, tinha cura, tinha uma palavra de libertação, mas ele não despedia a sua multidão sem atender uma necessidade. Quantas pessoas que chegaram até Jesus com uma necessidade, com necessidades especiais e foram atendidas e tiveram suas necessidades supridas, né? A nossa maior necessidade humana, Cristo sabe. Por isso ele teve essa missão aqui, sermos salvos do pecado, né? Porque nós já nascemos no pecado, a nossa maior necessidade é essa. Mas além disso, Deus, ele supre as outras necessidades, né? Então ele falou, como ele falou pro paralítico de Cafarnaum, ele falou,
Ele chegou para ser curado e o que ele falou primeiro? Perdoados estão os seus pecados. Antes de prover a cura física, ele proveu a cura espiritual. Perdoados estão os seus pecados. Era o principal problema daquele homem. Ele não sabia, mas Cristo sabia. Como eu falei na outra aula, muitas pessoas, elas não sabem da necessidade que elas têm. Elas pensam que a necessidade delas é uma, enquanto nós sabemos que a necessidade dela, a principal necessidade dela é a conversão, é a salvação. Ela precisa ser salva. Então, naquele momento, Jesus falou, perdoados estão os seus pecados. Então, depois que ele perdoou, ele falou, agora toma a tua cama, levanta e anda. Ele falou isso para ele. Então, ele deu a necessidade, ele proveu a necessidade que ele estava do milagre, né? Quando tinha uma multidão de pessoas, aquela multidão faminta. E aí, o que ele fez? Ele alimentou a multidão. Ele não deixou a multidão ficar com fome. Eles podiam falar, eles vão para casa deles. Ah, eles que se virem. Eu tô aqui fazendo a minha parte. Não. Ele não despediu a multidão com fome. Então, Mateus, eu vou ler aqui em Mateus, eu separei para ler essa passagem. Mateus 14. Anota aí, Mateus 14, 14. Diz o seguinte: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Essa parte desse versículo é onde fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, ele, possuído de íntima compaixão, ele curou os seus enfermos. Ele alimentou a multidão. Ele curou aqueles que estavam com a enfermidade e que buscavam uma solução. Enfim, são muitas histórias e vocês conhecem muito bem, né? Então, gente, você tem pensado qual a necessidade da criança? Talvez aquela criança indisciplinada na sua sala, ela tem necessidade. Como é a família dela? Você sabe como é que é? E quando você não conhece as crianças, você vai fazer um evangelismo de rua. Como é que fica? Você não conhece, mas você pode conhecer quais são as necessidades daquelas crianças daquele bairro. Você pode fazer isso. Então, gente, observar a necessidade da região, as características das crianças, a gente só vai descobrir indo. Só vai descobrir estando junto. Não tem como você descobrir se você não for lá, espionar, observar, saber como é, falar com pessoas que moram ali, tá? Isso é muito importante. Então, falamos sobre orar, falamos sobre olhar e agora vamos falar sobre agir. Agir, e aí nós falamos sobre agir localmente. Eu reconheço a importância de irmos para fora. É muito importante. Algumas poucas pessoas falam assim, mas o fulano vai para fora e vai evangelizar na África, vai evangelizar tão longe no Paraguai, tantas crianças aqui. Misericórdia. Os irmãos de lá, eles precisam tanto quanto os irmãos daqui. As crianças de lá precisam tanto quanto as crianças daqui. E daí isso não estava programado, mas eu vou contar agora. Às vezes surge, né? Deus traz assim a nossa memória, algumas experiências, então eu vou contar aqui agora. Falando sobre isso, essa questão de evangelizar fora, né? A questão missionária. Eu ia sempre no Paraguai, todo ano, com o pessoal da minha igreja, com a caravana. E nós íamos no início, a caravana sempre ia de ônibus, né? E no início eu já fui para lá de avião, já fiz outros trabalhos lá, com a igreja lá, com um grupo, né, de evangelização. Mas assim, no início nós íamos de ônibus e, irmãos, eram 28 horas de ônibus. E era muito cansativo. Já teve vezes também do ônibus quebrar, de ter situações assim, com ônibus e tal, e a gente orando. Enfim, livramentos que Deus nos deu, muita coisa, muitas experiências que Deus nos deu no campo missionário, né? E aí teve um ano, que eu fui tão cansativo. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu tava com o pensamento assim, esse é o último ano que eu tô fazendo esse trabalho aqui.
eu tô cansada. Eu acho que nos próximos, que era sempre no período do carnaval. Então, no meu carnaval, sempre foi separado para fazer o trabalho de missionário. E eu sempre coordenava e estava assim, ali ajudando na parte das crianças, né? E eu falei assim, esse ano vai ser o último ano que eu vou estar com as crianças aqui. Acho que já não precisam desse trabalho e tal. Já tem bastante gente, sempre tem gente vindo. E aí naquele ano nós fizemos um trabalho maravilhoso, tivemos muitas crianças para Cristo, adultos também, porque foi um trabalho muito bom. E quando a gente estava saindo, eu recebi um abraço tão gostoso e a criança falou para mim que já me esperaria para o ano que vem. Porque algumas crianças, como era um trabalho que todo ano acontecia, algumas crianças já esperavam por esse trabalho. Então, essa criança, ela veio, me abraçou e falou que me esperava, aquele sorriso, sabe? Aquela coisa que você foi tão significativo, foi tão importante aquilo que você fez, que eu pensei, como eu posso deixar de voltar no ano que vem? Eu não posso deixar de voltar aqui. As crianças, elas esperam. Então, assim, existem pessoas que são chamadas para ir. Glória a Deus. Deus, ele quer usar essas pessoas para ir no campo missionário. E por isso que quando a gente fala de missões, a gente fala sobre ir, aqueles que vão, aqueles que oram, a igreja que fica aqui ora, e aqueles que contribuem financeiramente, que ajudam. Então tudo isso é missões. E todos precisam estar envolvidos com missões. Agora nós que estamos aqui, temos a missão de evangelizar localmente. Nós devemos evangelizar localmente. Precisamos estruturar e elaborar trabalhos para que a nossa comunidade, elas conheçam a Cristo. E aí eu pergunto, a sua comunidade, a sua rua, ela conhece a sua igreja? A sua igreja, ela é conhecida na sua região? Ou será que ela é uma sociedade secreta? Ninguém conhece. Se por um acaso uma pessoa se perder ou for realizado um curso na sua igreja e aí chegaram pessoas de fora, as pessoas da comunidade, da região, elas vão saber aonde é a igreja, qual é o nome do pastor? Eu tô procurando a igreja tal, pastor tal. Elas sabem qual é? Às vezes tem muitas regiões que não sabem. Muitas vezes as pessoas entram e saem da igreja, chegam na igreja, vão para casa e não olham para o redor, para as pessoas que estão ali no bar bebendo, crianças jogando bola, soltando pipa. Não olham. Não é uma necessidade. A minha necessidade foi atendida. Eu e minha família foi salva, nós estamos indo para a igreja. Mas tá, perfeito, ótimo. Agora, e ao redor? As pessoas, elas precisam conhecer. Elas precisam ver Cristo em você. Elas precisam conhecer a sua igreja. A sua igreja, ela precisa ser referência. Muitas vezes pensamos que o evangelismo estratégico só é para grandes igrejas, mas não é. Igrejas pequenas têm uma capacidade enorme. É isso, nós precisamos almejar que a sua igreja fique tão lotada, fique tão cheia. Ela é pequenininha, mas ela fique tão cheia que ela cresça, que vai expandir, vai para um outro lugar e ela vai crescer. Então, que bênção, Miriam tá colocando aí. Meu pastor e sua igreja é conhecida no nosso bairro. Então, isso é exatamente isso que precisa acontecer, né? Então, trabalhos com as crianças da sua igreja, trabalho, no caso, um trabalho local, uma pracinha perto da sua igreja, ou no mercado. Sai no domingo, depois da escola dominical. Na minha igreja, eu sou membro da Igreja do Nazareno. Eu não falei, né, gente? Igreja do Nazareno, aqui em Anchieta, no Rio de Janeiro, pastor Cláudio. É uma bênção. A igreja é uma bênção. Os professores, as tias, eu vou até mandar um beijo, porque tem algumas tias que estão aí, a Tatiana, né? Também a tia das crianças lá. É uma bênção, irmãos. E tem um mercado em frente à igreja, bem próximo. Então, as pessoas conhecem o mercado, conhecem a igreja. Aí imagina, você sai no domingo, aí você vai dentro do mercado evangelizar, estrategicamente, né?
É legal também, conversando, tem uma conversinha, é um folhetinho, são estratégias que podemos utilizar para evangelizar. Logicamente que sentar antes para planejar como vai ser, e nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Então, você organizar tarde alegre na praça, em casa de membros, né? E aí tem um membro que tem, às vezes, crianças que não vão na igreja. Tem pessoas pais que não permitem que as crianças cheguem na igreja. Então, nem sempre o trabalho que ocorre na igreja vai alcançar todas as crianças do bairro. Então, é uma visão estratégica. Veja uma casa de um membro, uma casa boa, com espaço para reunir crianças. Você pode organizar uma classe de 5 dias. Hoje é conhecido como Super 5, um programa bem legal, bem interessante da APEC, que você pode organizar com as crianças na sua casa, na casa desse membro, e aí você reunir a criançada. Enfim, fazer programas atraentes para reunir as crianças, tá? Olha, Luzimar, ela tá colocando aqui, fizemos um culto infantil com doações de brinquedos, roupas, calçados. Muito carente o bairro, deu mais de 200 crianças. Que maravilha! Gente, olha só, mais de 200 crianças. As crianças, elas comparecem. Criança tem tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar você tem criança. Vai ter criança. Então faça um programa legal, um programa atraente que as crianças vão comparecer. Não espera por o Dia das Crianças, não espera para o final do ano fazer aquela ação que todo mundo faz, mas você pode fazer ao longo do ano vários projetos. Olha só, de repente você pode ter uma equipe separada para isso. De repente existirão pessoas dentro da sua igreja que não vão assim, se sentir vocacionadas, chamadas para estar trabalhando ali sempre no Ministério Infantil, mas nos trabalhos de evangelismo as pessoas podem estar, porque são coisas que ela gosta, irmãos que vão precisar fazer uma segurança, né? Pessoal do som, enfim, dependendo do trabalho que você for fazer, você pode envolver a igreja toda, né? Muitas pessoas da igreja também. Então, eu vou ler aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte, Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É tremendo. Muito boa essa palavra. Precisamos, Jesus ele se moveu de íntima compaixão. Precisamos ter compaixão para com as crianças. Precisamos ter compaixão para com as pessoas. Que a sua atitude ela seja a mesma que de Jesus Cristo. E aí tem um livro muito bom, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Um romance. Os seus passos eles refletem aquilo que Jesus faria? Será que se você parar para pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Ele faria o que você está fazendo hoje? Quais seriam as ações? Aí quando você pensa nisso, no que Jesus faria, um mundo novo se abre à sua volta. Porque você começa a pensar como Jesus, né? Um homem perfeito, um homem de íntima compaixão que se preocupava em propagar o reino. Precisamos seguir o exemplo desse homem, tá bom? Então, pessoal, orar, olhar e agir localmente é importante. Agora, princípios para ação. Vou colocar aqui. Princípios para ação. Anota aí. Antes de entrarmos nisso, tem aqui a Miriam Vidal. Eu vou ler aqui no computador, né? Ela falou aqui, ó. Eu amo estar com as crianças no cinema, em casa, faço sempre o lanche nos ensaios, deixo eles terem um momento para brincar. Deus abençoe, irmã. E é isso mesmo. Olha só, no cinema. Se ela tá no cinema, ela tem relacionamento com as crianças. Aí, falando das crianças que estão ali com a gente, que a gente trabalha, esse relacionamento é importante. Como nós falamos lá atrás, né? Um relacionamento de amizade.
As crianças, elas vão tendo quando elas têm um relacionamento com o professor, com o líder, com trabalhos dentro da igreja que proporcionem momentos de prazer também, momentos de brincar, eles são importantes, constituem a base, porque a criança não só tem a necessidade espiritual. O nosso alvo, acima de qualquer coisa, sempre vai ser, o nosso objetivo sempre vai ser alcançar aquela criança para Cristo. Sempre. E tudo que vem depois são estratégias que podemos ter. Quando você tem um relacionamento com criança, a criança ela sente uma confiança em você. Quando ela estiver diante de uma necessidade, ela pode confiar, pode te chamar, ela pode te procurar para você ajudá-la diante dessa necessidade. E aí é importante você estar preparado e você estar capacitado para isso, tá? Então vamos lá. Princípios para ação. Identifique a oportunidade ou a necessidade. Então, estamos buscando almas, mas nós não podemos negligenciar jamais as necessidades das crianças, como eu falei aqui na parte do olhar, né? Então, existem crianças com diferentes tipos de necessidades. Aí eu trouxe aqui algumas figuras, porque são inúmeras necessidades. Crianças, que têm conflitos na sua casa. A criança que os pais brigam, crianças que os pais constantemente se agridem, né? O homem bate na mulher, a mulher é empoderada, né? Ela é maior, superior, que diminui o homem, não tem uma estrutura familiar boa. Muitas crianças passam por isso, e isso é uma dificuldade terrível para as crianças. Muitas vezes a gente não sabe, né? Muitas vezes é fator motivador da indisciplina também na sala de aula. Crianças com pais separados, crianças que não têm uma boa base familiar. Como nós vamos agir com essas crianças? Como podemos nos aproximar dessa criança? Como você vai falar sobre paternidade de Deus se essa criança ela tem um pai que é ruim? Como? Crianças que estão no hospital, sozinhas, passando dias, meses no hospital, e ali a família sofrendo sozinha. Como você pode ajudar essas crianças? Como você pode chegar nessas crianças? Fazer um acompanhamento e uma visita, ir no hospital, levar o seu amor, levar assim, o seu tempo. E vai ser muito bom para aquela criança. Não tenha dúvida disso. Crianças que estão, sozinhas, largadas, que moram no lixão, que estão na rua, sofrendo na rua, sem referência nenhuma. Muitas vezes, o que fazemos quando vamos ao shopping e tem aquela criança pedindo? O que nós estamos fazendo? Será que a gente olha, se comove e passa direto? De repente, a gente não pode parar. Mas será que a gente não pode voltar depois e fazer algo estratégico? Levar a palavra para aquelas crianças, reunir crianças que estão cheirando cola, no tráfico, enfim, vulneráveis, em situação de risco, perderam suas famílias, crianças que estão em casa, sozinhas, né, doentes. Como a gente pode demonstrar nosso amor por elas? Precisando da gente. Crianças aí, largadas. Tá vendo? Isso aqui são só algumas figuras. Os problemas são diversos. Precisamos transmitir o amor às crianças. Menino e menina, o que estamos fazendo? Como você tem olhado para essas crianças? Que tipo de estratégia você pode alcançar? Por exemplo, fazer no parque. Você pode fazer um evangelismo, uma ação social. No supermercado, como eu falei, eu dei o exemplo, você pode abordar com as crianças. A classe de 5 dias, a EBF, contação de histórias. Tem aí um trabalho maravilhoso que a Cláudia Guimarães, a Kátia Pires, elas fazem, indo nos postos de saúde, contar histórias. É lindo demais. Então as crianças que estão ali no posto de saúde estão com um grupo ali de tias para contar histórias. Que coisa linda! Cesta de leitura, de história. Enfim, se você procura, são N coisas que você pode fazer. Até mesmo
na praça, embaixo de uma árvore você pode fazer. Eu já fiz isso e é maravilhoso. Reunir as crianças sem som, sem uma estrutura grande, embaixo de uma árvore. Jesus contava histórias em barquinho. Ele sentado no barquinho e a multidão ali em torno dele. São formas estratégicas de evangelizar. O evangelismo pessoal, né? Você conversar diretamente com aquela criança é algo muito legal, porque a criança, ela tá ali, só você e ela. E aí você quebra aquele gelo, começa a ter uma conversa e você evangeliza aquela criança e você consegue ter a percepção se aquela criança ela tá entendendo, se ela entendeu a mensagem da salvação. Depois você pode aconselhar. Quando você reúne muitas crianças ao mesmo tempo, você também precisa buscar no seu programa a parte dos conselheiros, de pessoas que vão estar ali apoiando, intercedendo, tá? Tudo isso. Então, princípios para a ação, identificar as oportunidades. Basicamente o olhar a criança. Como está aquela criança? Qual é a necessidade daquela criança? Como eu posso me aproximar daquela criança para evangelizar, tá? E aí, o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós possamos propagar o reino dele, certo? Algumas pessoas, é interessante nós falarmos sobre isso, que algumas pessoas, movidas por íntima compaixão, pessoas de excelente coração, querem ajudar. E aí elas querem ir lá, ajudar na campanha, tá ali na frente, ajudando o tempo todo com você, só que ela não está envolvida com o Senhor. Ela não está envolvida com os propósitos. Porque o propósito fundamental é pregar o evangelho, certo? Então aquela pessoa não está envolvida. Você precisa que todas as pessoas que estão ali na equipe conheçam o propósito, o objetivo principal, que é alcançar vidas. E aí, como eu sempre gosto de falar, quando você ganha uma criança para Cristo, você ganha uma vida inteira para Jesus, para a obra, para o serviço. Então você precisa estar atento com essas pessoas, porque nem todo mundo que quiser que se mover com íntima compaixão, né, que tem assim, um coração, você vai poder envolver. Agora, como você pode trabalhar com essas pessoas para que essas pessoas também, né, elas possam ajudar? Você tem que mostrar a visão para elas, né? E até mesmo elas podem ser pessoas que são evangelizadas. Você vê que existem vários trabalhos que nós como igreja fazemos que pessoas que não são crentes ajudam, porque as pessoas gostam de ajudar em trabalho. Vamos apadrinhar uma criança, você doa, eu estou recolhendo doações de roupa, calçado, brinquedo, você pode me ajudar? O trabalho é esse, vamos fazer isso. Aí mostrava o projeto e as pessoas ajudavam, mandavam e-mail, as pessoas ajudavam. Então assim, pessoas que não tinham nada a ver, pessoas de outras religiões, então elas ajudam, nós podemos aceitar essa ajuda, mas precisamos assim, bem definido qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus para aquele trabalho, tá bom? Isso é muito importante. E aí você define o propósito e você define também os objetivos. Quais são os objetivos que você traça para aquele trabalho ali, tá? Então definir os objetivos, objetivo maior, evangelizar crianças, né? E o objetivo secundário, atender uma necessidade daquela criança, tá? Então, quando você traça isso, é super necessário que você passe para a sua equipe. É importante que a sua equipe ela esteja no mesmo foco. Todos precisam estar na mesma direção, tá? Não adianta você fazer um trabalho e aí um tem uma visão, outro tem uma visão. Ok, podemos ter as diferentes visões, mas na reunião estratégica, na reunião da liderança, você vai escutar, ouvir as visões, aí você vai modelar qual vai ser o seu programa, definir os seus objetivos e então, quando você fizer uma reunião geral com a equipe,
tá? Com todas as pessoas que vão te ajudar, que vão ajudar nesse projeto, né, de evangelização. Então você vai passar para aquelas pessoas a visão. E todas as pessoas precisam ter a ciência do que vai acontecer, do objetivo daquele trabalho, tá ok? A equipe, ela precisa estar motivada e ela precisa também estar capacitada, tá? É muito importante. Então, você precisa passar a visão, você precisa pensar a forma que você vai usar os dons e os talentos de cada pessoa para ajudar naquele trabalho que você vai fazer. E aí, você vai dividir as responsabilidades e você vai fazer também o treinamento para que todos estejam engajados, tá? E uma coisa também sobre essa questão que eu anotei mais à frente para falar, mas eu vou falar agora. É importante que todo mundo esteja no mesmo propósito, que esteja pronto a servir. E aí não importa onde que vai servir. Isso é importante você falar também, porque às vezes as pessoas querem trabalhar naquilo que elas estão acostumadas a fazer, tá? Aí fala assim, eu sei cantar, então eu vou cantar. Eu sei contar história, eu tô acostumada com isso. É legal quando você vai distribuir as funções de acordo com as aptidões, isso é legal. Mas é importante que as pessoas estejam sabendo que elas podem trabalhar em qualquer lugar. E isso é serviço. Olha, você gosta de contar história, mas hoje você pode trabalhar na cozinha? Você pode nos ajudar? A não ser que a pessoa não sabe fazer comida, tá, gente? Aí já é uma outra questão. Você pode trabalhar na limpeza? Você pode nos ajudar dando os lanchinhos das crianças? Então é isso, é a pessoa saber que ela tá ali para servir naquele propósito. E aonde que ela for colocada, ela vai ficar bem. Então, se você tem uma equipe motivada, você passa a visão para aquela equipe, você conscientiza as pessoas que aonde ela tiver que servir, assim vai ser, que você vai estar orando e você vai estar, Deus vai pedir a Deus para que ele te direcione da melhor maneira, é a melhor coisa. Todos precisam ter o espírito de servos. Então, estamos aqui para servir, tá bom? Amém? Muitas tias do MI utilizam material lúdico como estratégia para evangelização infantil, mas deixam conhecimento porque nós falamos sobre o brincar, né? Então, eu falei aqui sobre a questão do relacionamento, de ir no cinema, né? A tia comentou aí, e eu falei que isso é muito importante, porque quando a gente fala das crianças da igreja, é importante ter o relacionamento, tá? Mas essa questão também de você só brincar, de você só utilizar o lúdico, que é muito importante, porque a criança, o que a criança mais faz na infância? Brincar, né? Então, brincar é muito importante, tá? E na questão evangelística, no evangelismo estratégico, você pode muitas vezes utilizar a brincadeiras para atrair crianças. Eu já fiz muito isso. Então, a gente está lá reunindo todo mundo, vamos programar uma brincadeira aqui. Corrida do saco, competição, estourar bola, estourar o balão, né, na barriga, muitas coisas legais, um pula-pula, muitas coisas legais. E aí, aquilo tudo é como estratégia para depois você chegar e levar a palavra, né? E aí vai depender do programa que você elaborou, que tem que ser bem elaborado. Então, nós não podemos deixar de lado, tá? Precisamos utilizar sim o recurso. Porque, imagina só, se eu chegar na evangelização e falar: oi, crianças, eu tenho uma história para contar para vocês. Vamos imaginar? Isso aí começa a falar. Eu tô sem nada na mão. Agora, imagina se eu chego com visuais. Eu trouxe aqui, crianças, uma história. Essa história é de um menino mexicano, o Samuelito. E aí você traz o visual e você começa a contar para as crianças. Ou então, num pequeno grupo, você tá com uma luvinha. Vou falar aqui com os objetos. Aí você tá ali. Então você tá utilizando o recurso, tá? É importante. Mas você precisa o foco de tudo é a palavra. Você precisa saber da mensagem. Amém? Então, vamos continuar. Agora, sobre o planejamento. Anota aí, se você puder, 6 perguntas que são
fundamentais para qualquer planejamento, tá? O que? Primeira pergunta, o que? Anota aí. Segunda pergunta, por quê? 3, quem? 4, onde? 5, quando? E 6, como? São essas perguntas. Anotou? Vamos lá, então. O que? No caso, o que é que você vai fazer? Tá? Você tem que pensar. Essas perguntas, essas 6 perguntas, são perguntas básicas que vão te ajudar a planejar o seu evangelismo. Então, assim, o que você vai fazer? Aí você coloca lá, escreve lá. O que você pode fazer? Por que você vai ter que fazer isso? Tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo. O que? Eu vou fazer um trabalho de futebol. Vou chamar aqui os irmãos que entendem, né, de futebol. Vou fazer o futebol com quem? Com quem? Com os meninos aqui na rua, porque os meninos, eles ficam o tempo todo na rua. Eles se reúnem ali, estão se metendo com pessoas, eles estão falando, é um palavrão para um palavrão, é tudo que não presta. Então precisamos de uma atividade cultural, precisamos de alguma coisa com essas crianças aqui. Vamos organizar então uma escolinha de futebol? Todo sábado de manhã a gente pode se reunir ali na quadra. Tem uma quadra, todo lugar tem quadra. Então aí você vai separar os materiais, tudo aquilo que você precisa para alcançar aquilo. Então, o que você vai fazer? A escolinha de futebol, certo? Por quê? Já a segunda pergunta. Por que os meninos, eles ficam aqui se metendo com o que não presta, tá? E eu preciso de alguma coisa para direcionar para eles. E aí, eu preciso de ter uma atividade para que eles possam, assim, se envolver ali, atrair. E aí, através daquele futebol, eu também vou ter um momento que eles vão parar, vão beber água. E aí eu vou falar sobre evangelização com eles. Vou falar sobre a importância de andar pelo caminho certo. Que há caminhos que para o homem parecem que é bom, mas o final deles é ruim. O final deles leva à morte. E aí você vai estar ali evangelizando, trazendo aquelas crianças, antes que elas vão para o outro lado, né? Teve uma tia que num dos fóruns que eu coloquei, ela colocou as crianças no judô. Ela botou uma foto, ela publicou uma foto lá dentro dos comentários, ela colocou. Eu achei muito legal. Então, assim, são formas que você vai estar chamando as crianças, formas lúdicas, né? Atividades que você vai estar envolvendo as crianças e você vai estar com o seu objetivo principal, o objetivo geral de evangelizar, trazer aquela criança para Cristo. E aí também quais são os outros objetivos? Fazer com que aquela criança ela não vá para o caminho errado, né? Não vá para o caminho das drogas. Nesse caso aqui que eu tô falando da escolinha de futebol, tá? Então, assim, quem é que vai participar? Quem é que eu posso chamar? O irmão, aquele que ele conhece futebol. Tem um outro que pode apitar. Onde que nós vamos fazer? Na praça aqui do lado, a gente pode reunir lá uma turma legal. Quando? Aí você vai definir uma data, né? E como? Então, como é que você vai fazer isso? E aí você vai partir para ação, né? Vai fazer os panfletinhos, a divulgação, você vai reunir o material necessário, enfim. Então, essas são perguntas-chave para qualquer um evento pequeno, um evento grande. São essas 6 perguntas que você precisa responder e por isso eu pedi para você anotar, tá bom? Então, sobre a equipe, você precisa dividir a responsabilidade, tá? Você precisa que o grupo esteja disposto para trabalhar no que for preciso. Eu já falei aqui. No início também o seu grupo, ele pode ser de 2 ou 3 pessoas. Não tem problema algum. Você pode começar com 2 ou 3 pessoas, desde que essas pessoas estejam comprometidas com Deus, estejam comprometidas com a igreja, tá? E você, com relação à equipe, você convide as pessoas para participar, mas não insista. Não insiste não.
Insistir é muito chato, só convida. Se aquela pessoa, ela quiser, ela vai aceitar, ela vai trabalhar. Às vezes ela pode não estar no início, depois ela começa a ver o seu trabalho, o andamento do trabalho, e ela vê assim, nossa, é um trabalho sério, eu acho que eu quero participar. Às vezes a pessoa não tem tempo, tá? Mas assim, você convida, mas você não insiste, porque de repente você pode estar com uma pessoa que não tem nada a ver para estar ali na sua equipe. Vai mais atrapalhar do que ajudar. Outra coisa, faça reuniões. Reuniões são fundamentais. Não negligencie a reunião. Reúna o grupo, ouça os participantes, ouça as ideias, depois leve tudo para a liderança, ore a Deus e aí você planeja, tá bom? Eu também tenho uma experiência muito boa com essa questão aqui. Tem muita gente que fala assim, mas sou só eu, tia. Só tem 3 pessoas na minha equipe, não dá pra fazer. Mas dá sim. A própria palavra de Deus fala que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele se faz presente, tá? Eu tinha um grupo de evangelização, participava de um grupo, o EITA, Evangelização Infantil Total Alegria, né? Então, esse grupo, a gente estava sempre junto, fazendo reunião, desenhando os projetos. Para cada lugar que a gente ia, nós desenhávamos o projeto, pensávamos aonde queríamos desenvolver o trabalho, se ia na escola, na praça, na igreja. Se fosse em outro lugar que nós fôssemos, quantos dias nós iríamos ficar, nós desenhávamos o projeto de forma que pudéssemos ter o maior aproveitamento, tá? E aí teve um dia que nós fomos para uma cidade, Vermelho Novo, em Minas Gerais, e fomos só 3. Fui eu, meu esposo, Cleiton, e a minha amiga, Catiúça. Eu não sei se ela tá aqui online, mas a Catiúça, ela sempre esteve assim, nos acompanhando, a gente sempre trabalhou junta, né, em projetos de evangelização, e então fomos nós 3. E aí, quando chegamos, a igreja estava precisando muito de ajuda, a igreja nos contactou, queria muito que nós fôssemos lá, levar um trabalho e ajudar a igreja, né, nessa estratégia. Nós não tivemos um apoio da igreja, né? A igreja, assim, muito simples, nós não tivemos o apoio, mas tivemos o apoio total do pastor, que estava muito interessado pela nossa presença lá. Então, nós chegamos e aí pela manhã nós fizemos um treinamento com a equipe da igreja. Então, foram adolescentes, foram algumas irmãs nesse treinamento. Fizemos o treinamento na parte da manhã. Logo após, né, nos despedimos, cada um foi para sua casa, reunimos o nosso ponto de encontro na igreja para que nós fizéssemos a evangelização no bairro. Então, assim, éramos 3, treinamos uma equipe pequena também, eram mais 5, 6, eu não lembro quantas pessoas eram, tá? Exatamente. E aí tinham adolescentes e também tinham crianças. E reunimos esse povo, esse grupinho, para fazermos o evangelismo no bairro. E como é que foi? Um ficou na praça ali, aí montamos o cenário. Gente, é muito importante. Você quer fazer algo de impacto? Leva um painel, faz um painel enorme, amarra num ponto, amarra no outro, faz alguma coisa que atraia, porque as pessoas vão olhar aquilo ali e vão falar assim, caramba, vai ter alguma coisa aqui. Vai ter alguma coisa aqui. Então, desde de manhã, a gente já estava já nessa arrumação e tal. As pessoas que passavam pela praça já sabiam que ia ter alguma coisa ali na praça, tá? Mas isso não foi um evento amplamente divulgado, com carro de som, porque existem muitas outras formas de você divulgar, né? A gente divulga muitas vezes antes de chegar na cidade, e nesse caso não aconteceu. A gente divulgou quando chegou lá. Então, nós saímos e fomos nas ruas. Eu ia fazendo uma bagunça, liderando, né? Bagunça não, gente, uma bagunça boa. Eu ia cantando, fazendo tipo um grito de guerra, e os adolescentes, as tias que participavam do treinamento, estavam ali com a gente e iam atrás. E a Catiúça ia lá atrás chamando, porque foi logo antes do evento começar. A gente falou assim, gente, mas cadê as crianças? As crianças, tem muito pouca criança. Vamos então chamar, vamos nas casas chamar. Como é que a gente podia fazer?
para chamar as crianças, para atrair as crianças. Como? Como vamos pensar? Se a gente for de casa em casa, naquele momento, a gente não teria condições, braço, tá? É importante sim, a gente não teria mas a gente não teria braço. Então, nós fomos, eu fui lá cantando grito de guerra, fizemos lá, chamando as crianças, e as crianças as pessoas apareciam na janela, as mães, as avós, as crianças, todo mundo aparecia na janela, e aí a tia de trás vinha chamando. O que é isso? Ah, vai ter um trabalho com as crianças agora na praça. Vocês acreditam? Saímos da praça com um grupo de pessoas pequeno, tá? Uns com fantasias, né? Coisas coloridas para atrair. Demos a volta nas ruas ao redor. Quando chegamos na igreja, já éramos um batalhão, vamos dizer assim. Éramos muitas crianças. Eu olhava para trás e as crianças vinham seguindo. As crianças vinham seguindo, gente, foi um milagre, uma coisa linda, uma experiência tão maravilhosa que você vê. As crianças, elas vêm. Convide, as crianças vêm. Fale, as crianças irão crer, as crianças ouvirão. E então chegamos ali com aquelas crianças, quando eu vi, estava a praça lotada de criança. E fora as crianças que já estavam lá. E aí desenvolvemos um trabalho abençoado, com um programa, com tudo que precisava. Música animada, músicas de cânticos, né? Músicas com ensinamento, que são os cânticos, memorização, brincadeira, a palavra, apelo, aconselhamento, tá? Que depois que as crianças que aceitam a Jesus, a gente separava num grupinho para fazer a confirmação de fé, perguntar por que elas estavam aceitando, se elas entenderam aquilo ali, e aí depois o lanche. Elas sabiam que ia ter lanche? Não, elas não sabiam, mas teve. Então preparamos o cachorro quente, pipoquinha, distribuímos a pipoquinha, e ainda teve um irmão que apareceu na hora com um algodão doce para dar para a criançada. Foi uma benção. Então, assim, tudo isso, logicamente, nós planejamos, mas éramos quanto? Começamos com quantos ali? 3. Com 3 pessoas, nós impactamos uma cidade. Uma cidade, tá? E depois fizemos o trabalho na escola, fizemos outros trabalhos ali dentro da escola. Teve o culto dos jovens também, e uma benção, foi uma benção. Então, assim, adicionamos pessoas no Facebook, que as pessoas depois procuram a gente. Então, assim, gente, é fácil. Quando você tem o Espírito Santo, ele te capacita e ele é que faz esse mover. É ele quem faz, mas você precisa se preparar e cumprir esses quesitos. Orar, olhar e agir, tá bom? Então, não se intimide, não tenha medo, seja forte, olhe para Cristo, que Ele é quem vai fazer um milagre aí com as suas crianças e te ajudar, tá bom? Local. Quando você for escolher o local, você verifica se tem autorização. Se você for evangelizar no hospital, você tem que ter sempre autorização. Se você for fazer um evangelismo em uma praça, tá? Uma coisa grande, que você for botar que você usar palanque, que você for usar carro de som, que você for usar luz, enfim, é sempre bom, é importante você ter autorização da prefeitura, da companhia de luz, das companhias aí, né? Por quê? Para evitar contratempos de última hora. Aí já pensou, você programa um evento e aí você é convidado a se retirar? Que situação, né? Então, assim, se você fizer uma coisa maior, você precisa ter essas autorizações. Se você fizer uma coisa menor, por exemplo, você vai na praça, eu já fiz isso. Eu vou na praça com as meninas lá, os adolescentes, com uma faixa, para anunciar a IBF e chamar as crianças para a IBF. Tava lá com a faixa é móvel. Gente, vamos chamar as crianças para se reunir ali embaixo. As crianças que estavam na praça, nós reunimos, as reunimos num lugar ali, fizemos uma brincadeira, fizemos música e contamos a história, logicamente, o plano da salvação, né? Fizemos a evangelização e depois convidamos para ir para a igreja. Ou seja,
foi uma coisa simples, não teve um som, um aparelho de som, um microfone, mas teve uma estratégia ali de alcance e foi alcançada, foi atingida, tá? Então, é importante você verificar a utilização, você identificar os pontos fracos e os pontos fortes, tá? E ter sempre um plano B. E se chover, o que eu vou fazer? Também tem um mapa do local, se alguém se perder, ter sempre os telefones, tá? Isso é sempre muito importante. Você que está organizando um evangelismo, você tem que pensar em tudo. Aquilo que pode acontecer, aquilo que pode não acontecer também. Tá? Definição da data e da hora, verificar se tem outros eventos paralelos, tá? Às vezes você vai querer fazer um evento logo na hora de um outro evento, e aí aquilo ali pode dificultar a sua ação. É claro que isso pode acontecer na hora que a gente vai sem programar, mas antes você vai checar. E você acredite que mesmo você checando, essas coisas podem acontecer. Porque quando você trabalha no mundo espiritual, o mundo espiritual se levanta. Mais um exemplo, porque a gente está nesse bate-papo aqui, e eu acho que a prática, os exemplos, eles são importantes para construir essa aula, né, o diálogo. Então, assim, teve um trabalho evangelístico que nós tínhamos que fazer numa cidade. Então, foi feito tudo direitinho, pediram autorização da prefeitura, montaram, porque nós fomos ajudar uma agência missionária, e montaram uma estrutura de palanque maravilhosa, estrutura de som, pula-pula, muita coisa, muita coisa. E como esse trabalho foi um trabalho de impacto mesmo naquela cidade, que nós estávamos ajudando uma igreja, algumas pessoas se levantaram contra, né? Então, assim, teve um evento no mesmo dia, o padre da cidade, ele quis reunir as crianças para fazer distribuir hambúrguer, coisas que ele nunca tinha feito. Eles fizeram isso, e aí a gente conseguiu lá reverter, mudar o nosso horário, e ainda assim, quando mudamos o nosso horário, teve uma cavalgada, e apareceu cavalo de tudo quanto é canto. Nós começamos eu ali no microfone, animando as crianças, cantando, dançando, com os bonecos e tal. Daqui a pouco, quando eu vejo aquele monte de cavalo, assim, vindo na direção, na rua paralela, na praça, tinha duas ruas, nós estávamos fechando uma e a outra rua ficou aberta. E nós tínhamos uma equipe para estar ali clamando, para estar ali, olha, nós temos uma autorização, para estar conversando. Então foi tudo organizado, tá? E uma equipe para clamar ali, para clamar, porque na mesma hora eles vieram exatamente com o pessoal da cavalgada, e foi uma coisa programada na hora. Então precisamos estar atentos, sempre com plano B, caso ocorram esse tipo de situação, tá bom? Identificar o material necessário, tudo que você vai precisar, anotar, quais são os materiais, painel, recurso que você vai utilizar, anota tudo, tudinho. Designar uma pessoa para fazer o orçamento, o custo, uma pessoa para comprar o material, uma pessoa para receber as doações. De repente, a mesma pessoa pode ficar nessa parte, né, de orçar e comprar. Então, a gente precisa fazer toda essa divisão, né? Escolher um material adequado para a atividade proposta, tá? Gente, muito cuidado, muita atenção nessas estratégias evangelísticas. Eu acho muito legal você sair assim na rua, fantasiado. Eu coloquei uma foto minha, né, de vestidinho. Uma foto da gente de macacão tudo colorido, a gente saía com alto-falante anunciando os trabalhos evangelísticos e tal. É muito importante você ter essas ações de fantasia, sim, porque isso vai chamar atenção. Mas cuidado, se essa fantasia, esse material, essa vestimenta, ela tá adequada com a atividade que você vai propor, tá bom? Colorido sim, mas é sério, tá? Por exemplo, às vezes algumas pessoas querem aproveitar fantasias de coisas que não tem nada a ver. Palhaço, sabe? Tem uma fantasia lá do Thor. Vai lá vestido de Thor pro evento. Vai vestido de Chapolin, de Batman. Mas não é carnaval.
Entendeu? Então toma muito cuidado, porque qual é a referência que você está utilizando, tá? Vai de Superman, vai com Patati Patatá. Então, assim, você quer. As pessoas vão estar achando estranho, né? O que é aquilo? A não ser que aquela roupa, aquele material esteja adequado à atividade proposta. E aí vai um outro exemplo para fazermos o contraponto. Eu já utilizei, já fiz a EBF, Jesus meu super-herói, escrevi um roteiro de EBF, fizemos na igreja e tivemos todo o material. E aí com esse material de painel, de roupa, essa programação que eu fiz, nós utilizamos também para evangelização. E em outros lugares, em outras cidades também. Então, os irmãos, assim, que estavam no evangelismo, eles se vestiram de Superman, de Batman, um de Homem-Bíblia, Homem-Aranha, essas coisas. E fomos evangelizar na rua. Mas a estratégia era essa, era chocar. Chocou, chamou, e lá no evento, toda a nossa programação foi voltada ao Jesus super-herói. Mostrar que esses super-heróis, eles são só de ficção. Eles não têm superpoderes, mas Jesus tem um superpoder. Então, nesse caso aí, foi uma estratégia. Estava tudo em conformidade. Então, estava tudo de forma adequada. Por isso que a gente precisa ter o planejamento. Quem é que vai levar a palavra? A gente vai trabalhar com algum tema específico? Qual vai ser o tema? Quais são os materiais? Quais são os recursos? Tem que ser tudo pensado, projetado. Então, nesse caso, sim, tá? Foi muito possível e foi muito legal. Agora, você levar a roupa de forma isolada só para chamar a atenção, isso não é legal. Não aconselho, tá bom? Então pensa nisso também. E coloque alguma coisa atraente, sim. Atraente, sim. Recursos grandes, bíblia gigante, cabeção. Coloque coisas atraentes, porque isso no evangelismo de impacto, onde você vai convidar as pessoas para o evento, isso vale muito a pena e chama a atenção. Então, aqui tem escolha o evento, né? Ele pode ser ao ar livre, numa praça, futebol, escola. Gente, a escola também é um campo missionário. Você pode fazer uma EBF na escola, pode fazer peças. O cronograma. O cronograma, ele ajuda a direcionar e a organizar a atividade. Ele facilita o trabalho do líder, pois ele sabe exatamente quem será o responsável da ação. Então, quando você faz o cronograma, você vai colocar assim, a atividade e quem vai ficar responsável por cada atividade. Quando você coloca tudo isso no papel, e aí o líder, quando vê lá, ele vai rapidamente vai falar, ô Astrogilda, a Astrogilda comentou um texto grandão aí, eu nem li, mas eu vou ler depois, tá? Beijo. Astrogilda, na verdade, é a Raquel, mais conhecida como Astrogilda. Então, a Astrogilda, ela vai ficar responsável por comprar o material. Outra pessoa vai ficar responsável pela parte do louvor. Olha, você seleciona os louvores que nós vamos cantar, isso é com você. Outra pessoa pela memorização, outra pessoa pela intercessão. E aí você tá ali elencando as atividades, as funções e o que cada um vai poder contribuir, tá? Então, agora aqui, um exemplo de planejamento, mais uma coisa para você anotar. Ó, você precisa saber, anota aí, a necessidade, o propósito, a ação, tá? Data, local, material, oração e capacitação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 itens, tá? Necessidade, propósito, ação, data, local, material, oração, capacitação. Necessidade. Aí, essas perguntas aqui do planejamento, elas também têm a ver com as perguntas que você fez lá atrás, com aquelas 6 perguntas. Depois que aquela ali é o começo. Depois que você responde essa, você consegue responder tranquilamente essa daqui. Qual é a necessidade? A necessidade é que os meninos eles estão ali se envolvendo com coisa errada.
né? O tempo todo só eles estão sendo vulneráveis. Por isso, eu vou fazer o joguinho de futebol. Eu tô dando um exemplo que eu já dei lá anteriormente. Qual o propósito? O propósito é ocupar as crianças, tá? E ensinar para elas que existem caminhos melhores. Ensinar para elas o caminho da salvação. Qual ação? A ação é o jogo de futebol. Qual a data? Vai ser no sábado pela manhã. Qual local? Na quadra próxima à igreja. Qual material? Faixa, bola de futebol, uniforme, cartão, apito, tudo que eu preciso para aquele propósito, certo? Oração. Não é só você que vai orar. Você tem que envolver todo mundo. Se envolve todo mundo na oração, tá? E a capacitação. Você precisa capacitar a sua equipe. Qual é o dia que você vai capacitar? Tá? Então, assim, gente, agora, finalizando aqui, lugares que vocês podem evangelizar. Algumas dicas de lugar. Nossa última parte. Creches. As creches são um lugar muito bom. Você pode ir na creche, a creche vai estar cheia de criança carente de atenção. Cheia de criança carente de amor. Você pode levar diversão, você pode levar atenção, brincadeira de roda, historinhas. Essa mãozinha aqui, essa luvinha, vou botar rosa que eu já mostrei a verde, né? Aqui, ó, você leva a luvinha com historinhas, você vai contar para a criança, porque na creche são bebês, né? Então você tem que programar atividades que sejam para bebês. Fantoche, pintura, você pode levar doações de brinquedos, de roupa. Gente, a creche é um campo missionário, é um campo que você pode evangelizar e consequentemente você também pode alcançar as mães também para Cristo. Outro lugar, o hospital. O hospital, nós já até mencionamos, você precisa ter é fundamental que você tenha a liberação, a autorização do hospital para isso, tá? Você precisa ter compromisso. Se você combinou tal dia com o pessoal do hospital, você chegar no tal dia e também ter bom senso. Vigia na sua boca, vigia naquilo que você vai falar, na estratégia que você vai utilizar. Você pode orar quarto por quarto, você pode levar um violão para cantar para as crianças, conversar, levar folhetos, vigia no folheto que você vai levar, tá bom? Vigia! Contar histórias, você lê, botar narizinho de palhaço, alguma coisa que vai te aproximar, que vai quebrar aquela rotina daquela criança e vai se aproximar. E é muito legal, o hospital é o evangelismo pessoal, porque você vai perguntar sempre para aquela criança se ela quer te ouvir, né? Como é que você vai chegar? Se você chegar assim, caracterizado, vai ser muito legal. Lembrando que ela está num momento de dor, então precisamos ter um preparo para isso, tá bom? Fazer um curso de capelania, é um curso maravilhoso. A Isabel Lobato, ela é aqui do Rio, ela tem um trabalho maravilhoso, excelente. Você pode ir lá procurar o trabalho dela, ela ministra cursos e é excelente. Condomínios. Nos condomínios, muitos condomínios têm muita criança. Só que nos condomínios, nós como evangelistas, a gente não pode entrar. Uma pessoa de fora não pode realizar um evangelismo dentro de um condomínio. Mas olha só que lugar legal para reunir as crianças. Aqui no condomínio, no Play, quem mora em apartamento, reunir no Play. As pessoas de fora não pode, mas você que é morador tem uma abertura. Então que tal se você pensar num programa para reunir as crianças no Play, no seu condomínio? Você pode ser agente de salvação lá, tá? Nos presídios também, você tem um programa, o pastor Hilton falou, né, que ele foi nos presídios, viu quantas crianças que tinham nomes cristãos aí, e lá você pode também, essas crianças maiores, busca às vezes estratégias para você chegar, mas elas também precisam ser alcançadas, também precisamos levar o amor até lá. Ações em escolas. Nas escolas, podemos
conversar com a direção, chegar com uma aula de reforço na escola. Muitas crianças têm dificuldade, então você pode dar uma aula de reforço de forma gratuita. Você pode pensar numa reforma naquela escola. Nós cristãos, a gente tem muita falha nisso. A gente acha que temos que só levar a palavra e a gente esquece da necessidade, sabe? Então você vê quantas associações espíritas que fazem isso. Muitas que vão assim, o que tá precisando? Vai com cesta básica, vai assim com tinta para pintar, para reformar, sabe? Os lugares, as creches que precisam. E a gente não faz isso. Por que nós não podemos fazer? A Jocum é uma agência que faz, né? Que eles trabalham muito com essa questão da necessidade de você mostrar o amor dessa forma. E como igreja nós precisamos também. Então, assim, você pode levar também atividades lúdicas, de recriação. Você pode trabalhar com seminário, com palestras, sabe? Palestras que falem sobre famílias, sobre relacionamento de famílias entre pais e filhos, que falem sobre higiene, cuidados especiais com bebês, porque tem escolas com mães com adolescentes grávidas, inclusive até também nos postos de saúde você pode trabalhar dessa maneira também. Então, existem muitas formas que nós temos para evangelizar. Trabalho tem muito. Uma outra ideia também legal para você fazer é você parar em algum lugar, numa praça, de repente, uma estratégia, tá? Você tá com aquela bandeja de doce, já viu? Um doceiro. E aí você tá distribuindo doce para as pessoas. Imagina que a mãe tá lá com a criança na praça e vem uma pessoa distribuindo doce, de surpresa, assim, que legal! E aí isso já é uma forma de você mostrar o amor, o brilho do Espírito Santo, e você ter uma conversa. Você pode conversar, você pode entregar um folheto, você pode convidar para ir para sua igreja. Isso é uma forma estratégica maravilhosa. Distribuir picolé. Imagina, tá aquele sol quente e aí você vai lá e distribui picolé de graça. Caramba, que legal! As crianças vão amar. Você fazer programações de filme com pipoca, em lugar aberto, em casa. Você sair com balões de gás e você entregar os balões de gás para as crianças. Aqueles balões fininhos que você faz animaizinhos. Então tudo isso, olha só, é forma de você se aproximar daquelas crianças que estão ali e evangelizar. E aí você vai entregar os seus folhetos. Então, assim, muita coisa legal que dá pra você fazer, tá bom? O que não falta é serviço. Tá bom, gente? A gente tá finalizando aqui a nossa aula. Eu queria mostrar pra vocês aqui. Existem a PEC tem folhetos de evangelização. Você pode ir lá no site da PEC e verificar os folhetos dele, comprar aqueles folhetos assim pra evangelizar as crianças com folhetos atraentes, né? É muito legal. Ela também tem a revista Evangelista de Crianças. Essa revista você pode assinar. Então são revistas, essas aqui são antigas, muito legais, que tem muito conteúdo interessante para você, professor evangelista de criança. Ela tem muita coisa, um material excelente para você saber sobre as crianças que precisam de evangelização e estratégias para isso. Aqui atrás tem até a divulgação. Quando tô aqui em mão, tá vendo, de cartãozinho, de GBF, muita coisa legal. Também tem a Interlink. Eu não tenho o cartãozinho deles aqui, mas eles também têm folhetinhos maravilhosos. Acessa lá, Interlink, conhece o trabalho deles. Ame Evangelizar. Aqui, ó. A Ame Evangelizar, ela é bem conhecida. É AMME Evangelizar. Eles têm um trabalho maravilhoso, onde eles desenvolvem um material para distribuir gratuitamente através de parcerias com igrejas. Então, eu tô aqui com esse livro da vida aqui. Quantas vezes você já viu esse? Eles entregavam esses livros na escola. Então, olha só que estratégia legal. Eu lembro que quando eu estava estagiando na época da faculdade,
eu fiz estágio numa escola pública e aí apareceu uma pessoa, um homem com uma caixa e ele distribuiu livrinhos como esse para cada criança. Era o livro da família. E aí eu fiquei assim maravilhada. Ele simplesmente distribuiu aquele livro. O que a criança vai fazer, a gente não sabe. Mas assim, aquele material a criança podia pegar, podia ler, sabe? E tava falando sobre Jesus, sobre o plano da salvação. Maravilhoso. Tem esses livrinhos aqui, ó. Eles têm um para cada faixa etária, só que eu tô aqui. Um para cada faixa etária. E aí eles vêm aqui no caso com mangá. Isso aqui também é antigo, eles devem ter coisa nova ainda. Tá vendo? Um mangazinho. Aqui, ó. Distribuição deve ser gratuita. Eles têm um espacinho aqui que você pode colocar o nome da sua igreja. Eles entregam esse material gratuitamente, sabe? É uma coisa linda, linda e boa. E você precisa simplesmente cadastrar a sua igreja e fazer o curso de treinamento que eles dão, que é excelente, tá? Então você pode procurar, existem várias estratégias que você pode utilizar. Isso aqui foram exemplos de material que eu criei para a evangelização de crianças, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do curso. Me perdoem se eu falei rápido demais, tá? E assim, evangelismo, falar sobre evangelismo é algo muito vasto, existem muitas coisas que podemos fazer. Eu tentei aqui condensar um pouquinho de tudo, falar sobre um pouquinho de tudo, assim, para vocês, ter o máximo de aproveitamento do tempo, tá? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam evangelizar, se essa aula foi bênção, se você for inspirado, depois por essa aula a evangelizar, depois me manda foto, fala comigo. Eu tenho uma página no Facebook que é Fala Sunamita, tá? O canal já existe mais tempo, você pode se inscrever no canal Fala Sunamita. Ele vai fazer 2 anos, aí eu gravo sempre que eu posso. Se eu pudesse, eu gravo muito mais, mas às vezes falta tempo. Mas sempre que eu posso, eu gravo vídeos lá no canal. Você pode se inscrever. E a página do Facebook, Fala Sunamita, ela foi criada recentemente. Você pode curtir lá para acompanhar e a gente se aproximar aí, tá bom? Também se inscreva na página da Ame Crianças, tá? Um grande beijo. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério e que você seja usado para alcançar muitas crianças para Cristo. E que para Ele, por Ele e dele são todas as coisas. Que nós venhamos a diminuir e que a presença dele seja a maior nas nossas vidas. Um beijo.